Aproxima-se de fato o dia em que nós voaremos, em que nós estaremos na casa do Pai e poderemos tocar as suas vestes. Sabe, querido, eu preciso dizer a você, no início das minhas palavras nessa noite, e a você também que nos ouve de casa pela internet, que o tempo que nós vivemos é um tempo especial. Estamos vivendo diante de ocorrências que nos abalam todos os dias, sinais e mais sinais, que nos indicam que chegamos ao momento do grande encontro. Os profetas que viveram antes de nós, patriarcas, homens de Deus, sonharam o privilégio de viverem os dias que nós vivemos. O momento em que nos avizinhamos do grande encontro. Os apóstolos, os discípulos, eles acreditavam que veria Jesus voltando nos seus dias. Mas eles não conseguiram, na verdade, e Deus foi bondoso, não fazendo com que eles enxergassem que o tempo ainda estava muito no futuro. Mas para nós que vivemos a realidade da compreensão da palavra profética, que eles não tiveram, uma boa parte das profecias que nós estudamos e compreendemos hoje, eles jamais tiveram ideia de que elas seriam assim. Você se lembra, por exemplo, que a profecia dos 2.300 dias, anos de Daniel, elas só seriam compreendidas depois que se iniciasse o tempo do fim. Durante a idade escura, eles tateavam em trevas, não havia luz. Mas depois então que nós chegamos aos nossos dias, final do século XIX, início do século XX, grandes estudiosos, grandes teólogos, mergulhados na palavra de Deus, começaram pela revelação do Espírito a compreenderem os dias que nós estamos vivendo. Então essa série de estudos que nós estamos tendo na igreja para compreender as profecias do Apocalipse é um privilégio dessa geração. Pena que tantos de nós, embora tenhamos assim a oportunidade de conhecer, não temos sede desse conhecimento. Apenas poucos buscam a palavra de Deus para conhecerem essas coisas. Mas Cristo havia dito que nós precisamos buscar a palavra de Deus como se ela fosse um tesouro escondido. E cavando e buscando em Deus, nós encontramos mais que alento. Encontramos também alento. Mas nós encontramos esclarecimento em relação ao caminho que nós estamos andando por ele. E então fica muito claro para nós que nós estamos muito perto de casa, muito perto do grande encontro. Nós vamos continuar hoje. Eu quero pedir que avancem ali. Hoje, parece que tem aqui, obrigado. Continuamos no estudo das 7 trombetas. Se é a primeira vez que você vem, se é a primeira vez que você nos assiste, eu repito que se você entrar no site da igreja, você conseguirá assistir todas as palestras anteriores, que começaram em meados do ano passado. E hoje nós continuamos na terceira visão. E quando terminarmos essa visão das 7 trombetas, a próxima, nós chegamos à metade das visões. Mas você perceberá que na metade das visões, nós já teremos caminhado pelo menos 2/3 do livro do Apocalipse. Ou seja, as últimas 4 visões, elas estão contidas em apenas 7 capítulos. E as primeiras 4 estão em 14, do 1º até o 14. E então nós começamos no 15 e vamos até o 22. Vocês já estudamos juntos que o Apocalipse foi produzido em forma de espelho. Então, a terceira visão que nós vemos, nesse caso, ela se contrapõe à quinta. Os sinais são os mesmos. Na visão das trombetas, há uma advertência de Deus para o mundo.
E na quinta trombeta, então os juízos de Deus são derramados sobre todo mundo sem misericórdia. Será um tempo terrível. E por isso Deus nos adverte historicamente acerca daquilo que acontecerá. E vocês já viram também nas semanas anteriores, quando nós estamos estudando as trombetas, que as trombetas são gritos de alerta da parte de Deus. Gritos de quem cuida, de quem ama. É como a mãe que vê a sua criança atravessando a rua para pegar a bola, e a mãe vê o carro. Então ela dá um grito: filho, não faça isso. As trombetas estão inseridas dentro da palavra de Deus nesse contexto. São gritos de Deus para que você esteja alerta em relação às coisas que estão acontecendo. Nós vimos que a primeira e a segunda trombeta formavam um par. Na primeira trombeta, Roma destrói Jerusalém. Olha que interessante isso. Jerusalém, o povo de Deus, chamado através de Abraão, esse povo não foi fiel a Deus. E o que significa fidelidade a Deus? É mais do que dizer que cremos nele. As nossas atitudes devem seguir aquilo que nós cremos. Se não há frutos, na verdade nós somos mentirosos. E como consequência disso, porque eles não viveram à altura do seu chamado, o que Deus faz? Deus tem uma obrigação diante do universo, diante de todos os seres inteligentes. Se nós não obedecemos, como é que Ele pode cuidar de nós? Se nós desobedecemos os nossos pais terrenos, fatalmente, e desprezamos os seus conselhos, quantas vezes estamos expostos a riscos? E quando os filhos de Deus desobedecem os seus conselhos expressos, Deus obrigatoriamente tem que se afastar e permitir que esses filhos colham o resultado das suas escolhas. A consequência natural foi Jerusalém ser destruída pelos romanos. Mas em seguida, Roma se torna um país cristão, uma nação cristã, um império cristão. Reconhece a igreja cristã, mas também não vive à altura do seu chamado. E como consequência, tribos bárbaras destroem o Império Romano. Segunda trombeta. Terceira trombeta, também forma um par. Como não obedecemos a Deus, um anjo cai dos céus à terra. Um anjo que torna amargas as águas da verdade. A verdade, portanto, foi misturada com o erro. E os homens sofreram consequências por causa disso. Na terceira trombeta, o erro polui a igreja de Cristo na terra. Na quarta trombeta, nós vemos que o sol escurece. O ministério sacerdotal de Cristo, o seu tamide, o seu serviço contínuo diante do Pai, é substituído pelo serviço de sacerdotes humanos. Ou seja, durante a Idade Média, as pessoas não iam diretamente a Deus. Elas tinham que ir à igreja. E na igreja elas eram obrigadas a rezar dezenas, às vezes centenas de padres nossos de Ave Marias. Como se isso pudesse ser penitência dos seus erros. E a Bíblia diz que o nosso acesso a Deus é através do nosso advogado exclusivo. Não precisamos de outros intermediários. Mas durante a Idade Média, esse advogado esteve obscurecido. Não o buscaram diretamente. Se essas 4 primeiras trombetas tocadas não fossem suficientes como advertência, então para abrir as 3 trombetas seguintes, nós temos um esclarecimento ainda maior, um outro grito de Deus. Então vi e ouvi um anjo, um mensageiro. Isso é que significa a palavra ángelos, do grego. Ouvi outro anjo que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai. Um ai para cada trombeta.
Ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Isso é uma advertência extraordinária. Você vai ver o que acontece em cada uma delas. Nós vamos ler o texto todo agora juntos, da 5ª trombeta. E quando a gente lê isso, parece que é impossível compreender isso que foi apresentado a João. Você precisa se lembrar que João está tendo uma visão. Ele vê elementos nos céus e ele descreve esses elementos nas suas palavras. Nós já vimos nos estudos anteriores que a visão do Apocalipse é uma visão impressionista. Ou seja, há figuras de linguagem que querem dar significado a outros fatos. Então veja só. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Isso até parece a 3ª trombeta, né? Um anjo que cai. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Há pelo menos 3 interpretações para esses textos dessas trombetas que nós estamos estudando agora. Um grupo de pessoas, os preteristas, eles acreditam que todas essas trombetas, na verdade, se cumpriram no passado. Eles acreditavam que haveria uma grande invasão do Império Romano pelo Império Partiano. Essa invasão jamais ocorreu. Portanto, não podemos concordar com esse grupo de preteristas. Os futuristas acreditam diferente. Eles imaginam que em algum momento no futuro, quando se aproximar o momento da vinda de Cristo, os demônios sairão de cavernas, como se habitassem lá, como morcegos. E então eles atormentarão os seres humanos. Também não podemos concordar com a visão dos futuristas. Na verdade, há interpretações históricas, que são as interpretações mais aceitas, que dizem que a 5ª e a 6ª trombetas referem-se ao surgimento e ao progresso da fé islâmica. Com esta ideia concordaram grandes teólogos, grandes estudiosos da Bíblia. Martinho Lutero, grande reformador, Joseph Medd, professor em Cambridge, Isaac Newton, o famoso cientista, e há outros tantos que defendem essa mesma ideia, como Mervyn Maxwell. O que essas 2 próximas trombetas significam na verdade, diferente do que pensam preteristas e futuristas. E à medida que nós avançarmos nesse estudo, você também não terá dúvidas.
Porque à medida que nós comparamos os fatos históricos com aquilo que esses versos estão dizendo ao longo da quinta e da sexta trombeta, você verá que a religião islâmica esteve muito próxima da religião cristã. Seja no sentido de inibi-la, seja no sentido de respeitá-la. E muitas vezes no sentido de erradicá-la dos lugares onde o islamismo se estabeleceu. Portanto, a advertência de Deus, o grito de Deus, é que a escuridão que seria introduzida na fé cristã, diretamente através dos professos cristãos, ela seria introduzida através de um impacto muito mais fulminante e significativo, quando o movimento islâmico avançasse, de modo a reduzir a quantidade de crentes e a fé dos crentes no mundo. E você vai ver que nós temos que agradecer muito a Deus por vivermos na região do planeta onde nós vivemos. Vamos avançar um pouquinho. Edwin Till diz que a quinta trombeta constituiu-se no flagelo maometano que se estendeu sobre o Oriente Médio e avançou para a Europa. Vamos então começar a ler e tentar entender o que está escrito aqui. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Esse anjo não é ninguém mais, ninguém menos do que o grande usurpador. O anjo rebelde que se levantou contra Deus e quis estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Esse anjo, você se lembra, ele foi expulso do céu e Cristo o viu caindo na terra como se fosse um raio. E quando ele cai na terra, ele recebe a chave do abismo. A palavra aqui traduzida por abismo é a palavra grega abussos, que em outros lugares da Escritura é traduzida como lugar da sepultura, onde estão os mortos. Ou seja, a vinda do inimigo de Deus a esse planeta produziu morte. É isso que esse texto está nos dizendo. Alguns teólogos sugerem que também poderia representar os grandes desertos sem vida da Arábia, onde surge, na verdade, o pensamento islâmico e a fé islâmica. Essa estrela caída do céu, que recebe a chave, ela abre o poço do abismo. E quando ela abre o poço do abismo, acontece um fenômeno. Sai fumaça do poço, como se essa fumaça viesse de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Já viu quando há queimada? E a fumaça se coloca entre você e o sol? A ação desse anjo, inimigo de Deus, que cai à terra e que produz morte, lugares ermos sem vida nesse planeta. A fumaça produzida por esse impacto acabou resultando no fato de que a beleza do sol da justiça, de alguma forma, foi enegrecida. Nós começamos a ter uma espessa nuvem entre aquilo que nós enxergamos e a realidade de Deus. Isso é uma realidade na sua vida, eu sei disso, e também na minha. Quantas vezes nós olhamos para os fenômenos que se passam à nossa volta? Sofrimento, desastres. E muitas pessoas dizem, será que isso foi a vontade de Deus? Será que isso é um castigo de Deus? Fumaça nuvia os nossos olhos. Eu não sei o que estão dizendo na internet hoje, como resultado do que aconteceu naquela boate lá no sul, na noite de ontem. Não sei se você viu as reportagens. Até a hora que eu vi pela última vez, 245 jovens cheios de vida estavam mortos. Saíram para se divertir. É verdade que não estavam buscando sua diversão em Deus. Mas a questão é Deus que age nessas horas?
Por que aconteceu? Às vezes nós não temos respostas, às vezes nós não compreendemos esses fatos. Somente à luz da palavra do Senhor é que nós podemos esclarecê-los. Mas as pessoas em geral nesse mundo não o buscam. E portanto não conhecem a ação de Deus. E portanto culpam a Deus de diversos fenômenos. Por que razão isso acontece? Porque os seus olhos estão anuviados de fumaça. É isso que esse texto está dizendo. O sol escureceu-se, porque esse anjo caiu. As crenças ensinadas por Maomé certamente obscureceram a vista de milhões de pessoas. A segunda maior confissão de fé nesse planeta nos nossos dias é o fenômeno maometano. Entre 1,3 e 1,5 bilhões de pessoas. Isso é muita gente. Para estar cega, para não enxergar o sol da justiça. Veja só o que dizia Maomé. Esse rapaz era um comerciante. Nasceu na cidade de Meca, na Arábia. Isso aconteceu no ano de 612. Em algum momento esse rapaz diz que começou a ter algumas visões de um anjo. E esse anjo disse a ele muitas coisas. E então ele reconhece a existência de uma divindade única, a quem ele chama Alá. Alá é um dos nomes que, quando traduzidos do hebraico para a língua arábica, um dos nomes hebraicos corresponde ao Deus que é adorado pelos judeus e pelos cristãos. Então é nesse sentido que o islamismo declara adorar o Deus da Bíblia, mas ao seu modo. Nesse momento, a região da Arábia ela conhecia, ela vivia um tempo de adoração de diversas divindades, havia lá o politeísmo. E quando Maomé propõe as suas visões, durante o curso da sua vida, a história nos diz que em todas as regiões onde o islamismo foi pregado, simplesmente o politeísmo desapareceu. E todas as pessoas começaram a se dedicar a Alá. Sabe o que impressiona? É que muitas vezes os adoradores de Alá são mais fiéis a Alá do que os cristãos são fiéis a Jesus Cristo, do que os judeus foram fiéis a Jeová. Deus teve muitos profetas, dizia Maomé, Noé, Abraão, Jesus, mas Maomé é o último e o maior de todos. 5 vezes ao dia deve ser proclamado dos minaretes que estão bem no alto das mesquitas. Não há Deus além de Alá, e Maomé é o seu profeta. Após a morte de Maomé foi composto o livro da religião islâmica, o Alcorão. Você sabe o que significa a palavra Alcorão? O livro que deve ser recitado de cor. E às vezes nós não sabemos versos da Bíblia. Ali estão contidos os ensinamentos que Maomé diz ter recebido do anjo. A palavra Islã significa aquele que se submete. Isso deveria trazer lições aos crentes. O Alcorão ensina que no último dia Deus ressuscitará os mortos, reunirá todas as pessoas para o juízo final. Os ímpios irão para o inferno, onde beberão sangue e água fervente, e queimarão em agonia por toda a eternidade. Absurdo. Mas Alá será muito compassivo com os justos. Eles serão levados ao céu e banquetearão na companhia de formosas virgens. As mulheres no reino de Alá serão apenas escravas sexuais. Eu não posso aceitar um Deus que não propõe a igualdade entre os seres criados.
O Alcorão defende a guerra santa, a jihad. O maior privilégio para um muçulmano é poder morrer em prol da causa de Alá. E é por isso que loucamente eles se vestem de bananas e de dinamite, sob suas indumentárias, e vão a praças públicas, a bares onde há pessoas, e se explodem. Porque eles acreditam, em função daquilo que diz o Alcorão, que morrendo como mártires, por Alá, no céu eles terão o privilégio de habitar mansões no Éden, com virgens à sua disposição. Contudo, Maomé admirava judeus e cristãos, considerando que estes povos também eram adoradores de Alá, já que o nome Alá é um dos nomes hebraicos para o Deus que eles também adoram. Pelo fato de crerem no Antigo Testamento, ele considerava judeus e cristãos como o povo do livro. O Alcorão ensina que se um seguidor de Maomé deixar a fé islâmica, tornando-se judeu ou cristão, ele deve ser capturado e morto. O islamismo é uma religião missionária que tem o objetivo de angariar conversos. Apenas algumas coisas para você ter uma ideia de como o sol da justiça, com esses ensinamentos, foi simplesmente escurecido no céu. Não é possível vê-lo, porque uma fumaça cobre a realidade de quem é Deus. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Escorpiões, em geral, dão picadas doloridas, mas raras vezes produzem morte. Apenas são picadas doídas. E esses gafanhotos que são vistos, eles tinham caudas que podiam funcionar para produzir dor. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Nós já estudamos isso lá na primeira trombeta. O que é a erva verde? O que são as árvores da terra? Os filhos de Deus. Não é isso? Não é isso que diz o salmista? Que aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores é como uma árvore frondosa plantada junto a ribeiros, não é isso? Cristo não havia comparado a nação judaica a uma planta, a uma árvore frutífera que não produzia seus frutos. Portanto, a erva verde aqui, que não deve ser atacada por esses gafanhotos, que têm caudas como escorpiões que podem ferir, eles não devem atingir aqueles que têm o sinal de Deus. Aqueles que de alguma forma defendem as coisas escritas no livro. Então, os muçulmanos normalmente respeitam os cristãos. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que isso não é verdade, por causa das guerras que nós vemos lá no Oriente Médio e tal. A discussão ali não é basicamente discussão religiosa. A discussão ali é discussão por terra. Mas um muçulmano sério que defenda o Alcorão, ele deve respeitar tanto o judeu quanto o cristão. É isso que Deus está dizendo aqui. Nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, se não é judeu, se não é cristão, o que vai acontecer é que os muçulmanos vão atacar. Agora, olha que interessante isso. Não sei se você já ouviu falar dos gafanhotos do deserto. É esse animal que está atrás. O nome científico é Schistocerca gregária. Há fatos registrados em anos recentes do que esses pequenos animaizinhos, do que esses pequenos insetos podem realizar. Em anos em que não há chuva, que não há alimento suficiente, eles produzem poucos ovos e morrem rápido.
Mas quando há alimento em abundância e há chuvas, esses animais proliferam em grande quantidade. No início, eles não têm asas, eles caminham em grandes grupos. E a ciência nos diz, a experiência de ver esses animais destruindo grandes regiões verdes, nos diz que eles destroem tudo e comem tudo que está ao longo do seu caminho. Quando passa essa primeira geração e o clima continua favorável e as condições continuam favoráveis, sabe o que acontece? Esses animais, numa segunda geração, eles são produzidos em abundância muito maior do que na primeira. E agora, normalmente, na segunda geração, eles vêm com asas. E depois de um certo tempo de vida, quando eles desenvolvem essas asas, o vento pode levá-los a centenas de quilômetros, destruindo tudo que eles encontram pelo caminho. Onde quer que toquem o solo, consomem tudo aquilo que cresce, deixando para trás a fome e o sofrimento. Agora, olha que coisa interessante. Onde é que existem esses gafanhotos do deserto? Eles aparecem ao longo de mais ou menos 60 países. Na Europa e na África. Surpreendentemente, queridos, essa região é exatamente a região onde o islamismo proliferou-se. Onde estão as nações islâmicas do mundo. Então Deus compara os exércitos islâmicos a gafanhotos do deserto. Porque a região que eles ocupam no planeta, a região que eles vieram a ocupar no planeta, os exércitos islâmicos, a fé islâmica, é exatamente a região onde são encontrados esses insetos, esses gafanhotos do deserto. Eles se espalham por aproximadamente 60 países diferentes. Todo o norte da África atingindo a Espanha e ao ocidente. Avançam em direção norte até a Ásia Menor, região da Turquia. Sendo que ao leste avançam pelo Irã e atingem o Paquistão e a Índia. Não estou conseguindo trocar aqui, pode trocar, por favor? Tivemos um probleminha lá. Connect. Dá para nós termos ideia da precisão da profecia bíblica, quando nós olhamos para a realidade histórica. O que Deus está nos dizendo é que a fé muçulmana produziu um impacto muito grande na fé cristã. E você vai perceber que esse impacto poderia ter sido ainda maior, se Deus não houvesse realizado alguns milagres. Grandes expositores cristãos acreditam exatamente dessa maneira. Tem aí alguns deles. Passa mais um slide, por favor. Foi-lhes também dado, veja, a esses gafanhotos do deserto, foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Ao longo da 5ª trombeta. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Havia dor, havia guerras, havia batalhas. Enquanto os exércitos islâmicos avançavam e dominavam grandes regiões do norte da África, do sul da Europa, do sul da Ásia e pelo menos a Espanha ali na região da Europa. Grande dor e sofrimento foi causado. E isso durou pelo menos 5 meses. 5 meses proféticos representam 5 vezes 30, são 150 dias, que profeticamente são 150 anos. Durante 150 anos, ao longo da 5ª trombeta, isso aconteceu. Do primeiro ataque feroz, mas inócuo, dos muçulmanos contra Constantinopla,
Vamos falar um pouquinho de Constantinopla aqui. Você se lembra que cidade é essa? Roma, a capital ocidental do Império Romano, ela é destruída por tribos bárbaras. A partir dos anos 350, e quando nós chegamos lá por volta de 450, em 100 anos, essas tribos haviam erradicado completamente o domínio romano ocidental. Mas lá no Oriente, Constantino, imperador do 3º século, em Roma, ele havia mandado construir uma cidade na vila de Bizâncio, e é por isso que muitas vezes o Império Romano do Oriente é chamado de Império Bizantino, porque ali na vila de Bizâncio, Constantino manda construir uma grande cidade em seu nome. E é por isso que o nome dessa cidade passou de Bizâncio para Constantinopla, o nome de Constantino, a cidade de Constantino. Essa cidade hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Embora Roma tenha caído por volta de 376, a cidade de Constantinopla, ou seja, o Império Romano do Oriente, ele durou aproximadamente mais 1000 anos. Continuava firme. Da mesma forma que em Roma havia uma aliança entre o Império Romano Ocidental e a Igreja Católica Apostólica Romana, lá do outro lado, no Oriente, Constantinopla tinha também uma associação com a Igreja Católica, que dividiu-se em 2 grandes braços. Igreja Católica Apostólica em Roma e a Igreja Grego-Ortodoxa, que estava lá em Constantinopla. Às vezes nós temos visto nos nossos dias uma grande tentativa de união entre os líderes da Igreja Grego-Ortodoxa e da Igreja Apostólica de Roma. O Papa, portanto, nunca falou em nome de todos os católicos do mundo, nem durante a Idade Média. Quem falava em nome da Igreja Católica, da Igreja Grego-Ortodoxa, eram os seus representantes. Veja só, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Nada mais natural. Esses gafanhotos que ocupariam toda aquela região que nós já vimos no mapa, eles tinham a aparência de cavalos, porque os exércitos muçulmanos, todos os soldados cavalgavam os seus cavalos com grande habilidade. É isso que a profecia está dizendo. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Na verdade, o que o apóstolo está vendo são os seus cabelos. Os homens usavam cabelos até a cintura, os homens desses exércitos. O seu rosto era como o rosto de homem, tinham também cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes como dentes de leão. Veja, dentes de leão esmagam tudo que vem pela frente. Isso fizeram os exércitos islâmicos. Tinham couraças como couraças de ferro, duros como Roma fora dura. Você se lembra que é a 4ª potência que Daniel viu? Pernas de ferro. Isso representava a dureza daquele império. Mas no caso dos impérios muçulmanos, não foi diferente. Eles eram tão duros quanto fora o Império Romano. E o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Veja, esses gafanhotos também tinham asas. Mas você já sabe o que asas representam nas profecias bíblicas. Velocidade nas conquistas. Sabe quantos anos durou para que o Islã expandisse para aquelas grandes regiões que nós vimos ali? Não mais que 100 anos. E eles haviam dominado tudo. Mervyn Maxwell diz assim: as coroas sobre as cabeças dos gafanhotos podem ser vistas como os longos cabelos que, segundo se diz, os árabes usavam naquele tempo.
A aparência semelhante a cavalos dos gafanhotos pode ser associada com a grande quantidade de cavalos literais que os árabes utilizavam. As asas dos gafanhotos representam a velocidade das primeiras conquistas árabes. Tinham ainda cauda. Como escorpiões e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens, por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Sabe o que significam essas palavras? Destruidor. Ou seja, quem estava em última análise, liderando o progresso da fé muçulmana, a Bíblia diz que o próprio demônio. O que Deus está nos dizendo quando o anjo toca essa trombeta, é que nós precisamos estar advertidos. O erro se estabeleceria dentro da fé e fora da fé, para tentar de alguma forma enegrecer, impedir que o sol da justiça fosse visto por homens e mulheres. E quando eu olho para essa realidade e considero o chamado de Cristo para que nós sejamos luz no mundo, e percebemos tantas pessoas vivendo em trevas, a pergunta que eu me faço é: como eu posso permitir que Cristo me use? Imagino que você também esteja disposto a ser usado por Ele. O sul da França caiu, o sul da Espanha caiu. Isso é uma coisa extraordinária. Carlos Martel, um general cristão. Isso era o ano de 732. Imagine, os muçulmanos vieram com seus grandes exércitos. A história diz que na tentativa de invadir a Europa, não apenas pelo sul da Espanha, pelo canal de Gibraltar, que recebe esse nome por conta de um grande general muçulmano. Você pode examinar isso na história. Além de avançar pelo sul da Espanha, eles também tentaram subir pela Ásia, pela região da Turquia. Houve vezes em que mais de 1.800 navios foram colocados no mar para invadir a Europa e a Ásia. A Eurásia, como eles a conheciam naqueles tempos. Um único grande continente. O fato é que quando eles chegam à Espanha e dominam o sul da Espanha, e se você já foi à Espanha, andando ali na região do sul da Espanha, você vê a presença de uma quantidade enorme de mesquitas. E você percebe que nos lugares onde essas mesquitas foram fundadas, o cristianismo ou desapareceu ou se tornou inócuo, sem nenhuma eficiência. Porque não se pode ser missionário onde há o islamismo. Porque se o muçulmano se converte, ele morre. Então essas igrejas, por temor, tendem a desaparecer à medida que as gerações passam. Ou se tornam igrejas que não produzem seus frutos, não produzem conversos. O que acontece nessa batalha é algo extraordinário. De um lado, os exércitos islâmicos. Do outro lado, havia um exército francês. Durante 7 dias, 6 dias inteiros, nenhum dos exércitos teve a ousadia de atacar o outro. Até que o exército islâmico tomou a iniciativa. Os anjos de Deus, do Deus do céu, certamente estavam presentes nessa batalha. Diz a história, e se você entrar e der uma estudada sobre isso, você vai ver que lá na região francesa, entre as cidades de Poitiers e Tours, você verá a história contando o que aconteceu nessa batalha. Eles lutaram do dia até a noite, quando amanheceu o dia seguinte. Milhões de vidas estavam
caídas pelo chão. Seres humanos, cadáveres de muçulmanos e de cristãos. Mas no final da batalha, os muçulmanos bateram em retirada. Sabe por que eu digo que graças a Deus por isso? Porque se a França, se Carlos Martel tivesse perdido essa batalha, estude isso na história, é bem provável que a França tivesse sido inteiramente invadida. E a Itália, e a Alemanha, e a Inglaterra, e a Espanha, e Portugal. E nós fomos colonizados pelos países da Europa. Então a religião que os nossos filhos receberiam seria também a crença muçulmana. Graças a Deus, porque ele ergueu com força os braços de Carlos Martel. Imagine qual seria a experiência das nossas crianças. 5 vezes por dia, ouvindo dos sinaretes das mesquitas, a conclamação para a prece. Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Graças a Deus, porque ao longo da história ele teve o cuidado de permitir que um significativo grupo de homens e mulheres pudessem manter a fé no Deus verdadeiro. Isso foi um impacto tão significativo na história, que Deus chama a atenção para nós em relação a isso através de uma trombeta. Isso é o avanço do Império Islâmico. A 5ª trombeta constituiu-se no flagelo maometano, que se estendeu sobre o Oriente Médio e avançou para toda a Europa. Infelizmente nós vamos ter que terminar aqui, eu não vi que já eram 9 horas. Achei que daria para a gente fazer as 2 trombetas hoje. Mas você perceberá que na 6ª trombeta, nesse momento da história, que durou 5 meses, ou seja, 149 anos, desde o primeiro ataque até o último, quando Carlos Martel vence essa batalha, os exércitos islâmicos retornam. E eles não ousariam voltar, até se passarem alguma coisa ao redor de 200 anos. Mas na 6ª trombeta, quando eles retornam, eles não retornam agora pelo sul da Espanha. Eles vêm diretamente ao coração da cidade de Constantinopla. E nesse momento, os turcos, seljúcidas, que mais tarde, através de um dos seus grandes generais, Otimã, haveria de estabelecer o Império Turco Otomano, que invadiria toda a região oriental, começando com Constantinopla, e estabeleceria naquelas regiões todas a visão muçulmana como sendo a visão proeminente das crenças das pessoas que habitam nesses lugares. Isso foi a 6ª trombeta. Nós vamos ver isso na semana que vem rapidamente. Eu concluo dizendo para você o seguinte: assim como nos selos, do primeiro até o 6º selo, Deus os foi abrindo. E entre o 6º e o 7º, Deus para de abrir os selos. E 2 cenas aparecem no cenário, na grande tela que João via no céu. Entre o 6º selo e o 7º, que eram 2 mensagens, dizendo que eles não desanimassem. Porque João vê 144 mil que estão louvando a Deus no mar de vidro. E em seguida ele vê uma outra visão, ele vê uma grande multidão incontável. Estas cenas de atribuição e justiça, elas são vistas nas 3 visões do Apocalipse: os selos, as trombetas e o grande conflito. Quando parece que tudo está perdido, quando esse flagelo muçulmano, o avanço da fé muçulmana, afrontando a religião cristã, parece que não há como nos libertarmos disso, porque eles estão sendo liderados pelo anjo destruidor, o anjo que caiu do abismo,
e que eclipsou no céu a nossa visão de Deus. Deus para novamente. E antes de tocar a 7ª trombeta, 2 sinais são vistos por João no céu. No Apocalipse 10, nós vemos a clara mensagem de que algumas pessoas teriam uma luz especial. Embora houvesse muita confusão e a imagem do sol estivesse obscurecida, nós percebemos que no capítulo 10, nessa mensagem de atribuição e justiça, para Deus nos dizer do céu que Ele continua no controle, Ele fala a respeito de um livrinho que estava fechado, e esse livro então é aberto, e isso produz um grande impacto. E depois, quando a gente chega em Apocalipse 11, nós vemos uma outra mensagem. 2 testemunhas que haviam tentado destruir em praça pública, queimando. Essas 2 testemunhas são elevadas até o céu. A palavra de Deus. As 2 testemunhas são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nós perceberemos que Deus está dizendo para nós, no contexto das trombetas, que nem tudo está perdido. Embora de diferentes maneiras, credos religiosos tenham tentado impedir que o víssemos, Ele continua no controle de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida nessa semana. Venha na semana que vem, nós continuaremos esse estudo. Reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder, terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor especialmente pela vida e pela vitória de Carlos Martel. Amém, Senhor. Obrigado. O Senhor permitiu que desse lado do mundo nós tivéssemos acesso à sua cristalina palavra. Amém, Senhor. O anjo destruidor tem permanecido em silêncio, porque o Senhor o repreende. Obrigada, Senhor Jesus. Nós queremos nos colocar nas suas mãos.
para que o Senhor nos use como instrumentos, Amém, Senhor. instrumentos de propagação da sua palavra e da sua verdade nesse Amém, mundo. Senhor Jesus. Não merecemos nada, Senhor. Verdade. Todas as vezes que retornamos à sua casa, nós o fazemos com tantos problemas, com tantas angústias, com tristezas, com preocupações, em busca de esperança. E nós queremos dizer-te nessa noite que a única alternativa que nós temos nesse mundo é o Senhor. Amém, Deus. E o Senhor sabe disso. Aceita-nos como seus filhos, porque nós te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus, que derramou o seu sangue. Amém. Hoje e sempre, Senhor, nós nos entregamos por Ele. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém.